gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, em mais este culto, nós vamos ter agora uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia e a direção também, não é, para esse trabalho. Vamos orar então todos agora. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença mais uma vez. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar reunidos com essa grande congregação, Senhor, que é virtual e está espalhada por várias partes e que estão unidas, ou estamos unidos, não é? Ao redor da Santa Palavra, Senhor Deus. E neste momento nós pedimos ao Senhor o perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e nós entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, pedimos a direção, a inspiração para este culto, e que assim, Senhor Deus, possamos todos ser abençoados e também que o Senhor possa ser glorificado. E é no nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo que nós oramos agora, pedindo e agradecendo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, a escritura que vamos ler está em Romanos capítulo 10, né? Romanos 10, nós poderemos começar com o versículo 1 mesmo, né? Romanos capítulo 10, versículo 1. E, permitindo o Senhor, depois nós daremos continuidade no estudo da mensagem As 70 Semanas de Daniel. Mas agora nós vamos ter a parte de louvores, de adoração. Vamos cantar todos com alegria, com regozijo na alma, não é? Cantemos, adoremos ao Senhor e que Ele possa então se agradar do nosso culto, não é? Vamos cantar agora para Deus. Cantemos. Está perto o dia de Cristo vir, eu ouço proclamar. A alva já não tardará, eis que vem muito próximo a alvorar. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir e o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. Sinais preditos da lua e sol em terra, céu e mar,
proclamam o breve arrebol, sim, da vinda de Cristo aproximar. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir e o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. É vinda a hora de despertar, deixando orgulho vir, fazendo sempre a luz brilhar, conduzindo os perdidos ao redil. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir e o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. Voltará com poder, voltará, os seus levará para o céu. Iremos com ele para sempre morar, num lar só de paz e de amor. Estás pronto a ir e morar com Jesus, o teu Salvador sem igual. Estás pronto a ir e morar com Jesus, a ir para o lar celestial. Bem, pois que prazer é morar com Jesus, num lar onde a paz divinal, num lar onde a dor tão atroz, tão cruel, jamais poderá penetrar. Oh, sim, vem morar nesse lar com Jesus, fluir galardão celestial. Feliz viverás com Jesus, teu Senhor, o teu Salvador sem igual. Maranata sempre é do cristão a bendita feliz esperança. Maranata, a mensagem a dar a um mundo que está em mudança. Maranata é a fé a inspirar o fiel cristão. O regresso de Jesus, amar, anunciar, apressar, aguardar. Maranata, Maranata, Maranata. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. Agora nós vamos então para a leitura bíblica, conforme anunciado, Romanos capítulo 10. Vamos começar no versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação.
é bom saber, lembrar que ele estava falando com os irmãos gentios, aos romanos, não é? E ele estava se referindo a Israel. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos ver mais o 11, não é? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? Então nós queremos meditar um pouquinho aqui e depois seguiremos para a continuidade do estudo da mensagem 70 semanas. Então ele estava escrevendo aos romanos, que era uma igreja gentia, a igreja de Roma, não é? E ele estava se referindo a Israel. Então ele diz aqui: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque ele, Paulo, também era israelita, não é? Então ele estava orando pelo seu próprio povo, que tinha rejeitado o Messias, e São Paulo teve a revelação de quem era o Messias, então ele estava orando pelo seu povo para que eles também pudessem receber a revelação, não é? Aí no verso 2 diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Os israelitas, né? Eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles tinham zelo, mas não tinham sabedoria. Não tiveram discernimento, não tiveram entendimento para entenderem a palavra, entenderem o cumprimento da palavra de Deus profetizada através da Bíblia naqueles dias em que eles estavam vivendo, que era a vinda do Messias, não é? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quer dizer, a justiça de Deus era o cumprimento de sua palavra. Isaías, né, quando profetizou, e lá no Éden também, quando foi dito que nasceria um varão e tal, e eles não conseguiram compreender a justiça de Deus e tentaram estabelecer a sua própria justiça, que era através da lei, né? Só que eles não cumpriam, não podiam cumprir a lei, porque na lei diz não matarás, né? Mas vamos aqui no 4, porque nós precisamos ganhar tempo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós sabemos, o profeta de Deus, irmão Branham, chegou a dizer que a lei é o policial que te conduz à prisão, né? A lei é o policial. Agora, a graça nos salva. A lei não salva, ela só te mostra aonde você errou.
Então, ele está mostrando aqui que o fim da lei é Cristo, porque Cristo veio para salvar, não para condenar, e a lei veio para condenar. É o inverso, não é? Bom, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É tão simples ser salvo, é tão fácil ser salvo, não é? Olha isto aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos daqui a pouquinho. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas ninguém era capaz de cumprir a lei, né? Por isso tinha que ter os sacrifícios, os cordeiros, porque ninguém dava conta de cumprir a lei. Então, Moisés disse: aquele que conseguir cumprir estas coisas, viverá por elas. Mas como nenhum era capaz de cumprir, então tinha que ter um substituto, que era o cordeiro, que era um tipo de Cristo, não é? O verso 6, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isso é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então, se era por Cristo, mas Cristo não estava mais aqui, né? Então quem é que ia buscá-lo lá no céu? Ou então quem é que ia buscá-lo lá no túmulo? Aqueles que não criam que ele ressuscitou, então diriam, mas ele está no túmulo, né? Então quem é que iriam buscá-lo no túmulo, no abismo, ou então no céu, né? Esses eram os que não tinham entendimento e ficavam confusos. Agora aqui no verso 8, mas que diz? A palavra está junto de ti. Jesus morreu, mas a palavra ficou conosco, né? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Agora, eu quero que vocês, os irmãos, né, os senhores, as senhoras, prestem muita atenção no versículo 9. Ele disse aqui no verso 8, eu vou repetir o 8, né? A palavra aqui, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Agora vem o versículo 9, prestemos atenção nisto. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Isto é Bíblia ou não? Não é? Isto é a palavra de Deus ou não é? Não precisa interpretação nenhuma, é só ler o que está escrito, não é? Eu vou reler. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, eu queria chamar a atenção dos irmãos para isso aqui, né? Porque a Bíblia, ela é um livro de mistérios. Não é como qualquer um livro assim, um conto, um livro de filosofia ou qualquer outra coisa assim que se distingue através da inteligência. Não. A Bíblia não se distingue, não se entende pela inteligência intelectual do homem. A Bíblia se entende pela fé, pelo Espírito Santo, não é? Que a gente entende a Bíblia. Então, ele disse aqui, é uma afirmação que não pode se perder, não deixa escapar da sua mente, não. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se isso é Bíblia, tem que ser verdade, né?
Agora, eu até anotei aqui num papelzinho para não esquecer, por causa do tempo, que o tempo acaba muito rápido demais, né? Vocês, irmãos, sabiam, senhores, as senhoras, né? Sabiam que tem 2 tipos de salvação, né? Uma delas é a salvação para os eleitos de Deus, que são a noiva do Senhor Jesus Cristo, né? Esse é um tipo. E o outro tipo de salvação é a salvação comum. E eu anotei só, não vamos ler por causa do tempo, mas isso aqui está em São Judas, capítulo único. São Judas só tem um capítulo, né? São Judas, capítulo único, capítulo 1, naturalmente, e versículo 3. Ali fala que ele estava para escrever a carta a eles, e ele ficou estudando muito a palavra, estudando bastante para poder escrever para eles acerca da salvação comum. Então São Judas queria explicar alguma coisa a respeito das duas faces, né? Da salvação para os eleitos e da salvação comum, que também é salvo. Então, eu não tenho tempo aqui, mas depois você examina na sua Bíblia, São Judas, capítulo único, né? Capítulo 1, que é o único, e versículo 3, né? Agora, por outro lado, nós sabemos que existem só 2 sementes na terra. 2 sementes na terra. E eu peguei aqui em São Mateus, não é? Mateus capítulo 13. Você vai pegar do versículo ali 24 até o 46, lá para frente assim, você vai lendo. Nessa escritura aqui de São Mateus 13, o Senhor Jesus Cristo fez uma parábola, falou-lhes uma parábola a respeito do semeador. Então, em resumo assim, meio breve, né? Por cima assim, ele disse assim, que o semeador saiu a semear. E ele semeou durante todo o dia a boa semente, que era o trigo. E quando ele foi dormir, então ali na Bíblia você vai ler escrito assim, e dormindo, pois, os homens, veio o inimigo e semeou o joio. Ali junto, na mesma cova da semente do trigo ali, né? Veio o inimigo durante a noite e semeou o joio. Então, se você vai ler até lá para o verso 46 para frente, você vai ver que ele disse assim, o semeador da semente boa era o Filho do Homem. E o semeador da semente ruim era o diabo, que semeou o joio. Agora, isso nós poderíamos pegar lá de Gênesis, se a gente fosse fazer um estudo, uma meditação, qualquer coisa assim, poderíamos pegar lá de Gênesis, não é? Quando Deus colocou a semente dele na terra e o diabo veio e colocou a dele também na terra. Então, sementes só existem 2, a de Deus e a do diabo. Agora, outra afirmação aqui que pode dar um pouco de susto, né? Semente do diabo não se salva. Semente do diabo não salva. Então, o que é que Jesus veio fazer? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque quem foi perdido, quem se perdeu, é quem uma vez fora achado. Depois se perdeu, não é? Então, ele não veio buscar aqueles que nunca foram achados, que justamente são a semente do joio. E aí, os discípulos falaram para o Senhor Jesus Cristo assim, Senhor, então quer que nós vamos e arranquemos o joio? O que é que ele disse? Né? Vocês que são leitores da Bíblia, né? O que é que ele disse? Ele disse assim, não vamos arrancar o joio, porque se você for arrancar o joio e as raízes estão entrelaçadas ali dentro da terra, raiz do joio com a raiz do trigo estão entrelaçadas ali, se você for arrancar o joio, você vai prejudicar o trigo, pode abalar a raiz do trigo, pode matar o trigo.
e pode até arrancar o trigo junto, não é? Então, vocês não vão arrancar o joio. Bom, então vai acontecer o que com o joio, né? Porque vamos observar uma coisa. Quando chove, é evidente que Deus mandaria a chuva para o trigo, não é? Que foi a semente do Filho do Homem que plantou. Mas a Bíblia também diz que Deus manda o seu sol para os justos e injustos. E a chuva cai sobre os maus e bons. Então, Deus mandou a chuva para o trigo, mas o joio estava crescendo junto, o joio também se beneficiava da chuva. Deus mandava o sol para o trigo e o joio também se beneficiava do sol. Então, quer dizer, tanto uma semente quanto a outra, que são só duas sementes que tem no mundo, a de Deus e a do diabo, né? Então, quando Deus manda o sol e a chuva para a sua semente, as duas sementes se beneficiam. E os dois vão crescendo, né? O pezinho de trigo e o pezinho de joio vão crescendo juntos, né? E até são parecidos, um pouco parecidos, não é? Só que quando é que vai acontecer, então, a segregação, a separação? Vai acontecer quando? Então, o tempo vai passando, a chuva vai caindo, o sol vai amadurecendo e os dois vão amadurecendo. Joio e trigo vão amadurecendo. A única coisa que vai acontecer, ou seja, a principal coisa que vai acontecer é quando chegar o tempo da colheita. Na colheita, o trigo vai ser colhido e levado para o celeiro. E o joio vai ser colhido e lançado no fogo. O celeiro, nós podemos dizer assim, que é o céu, não é? Para trocar em miúdos fica mais fácil. E o fogo é o inferno. Então, uma semente é colhida e vai para a vida eterna, e a outra semente é colhida e vai para a perdição eterna, porque são só duas, não é? Agora, onde foi que o diabo plantou a primeira semente de joio? Foi no ventre de Eva, que ele plantou a primeira semente de joio, e depois nasceram toda a sua hortaliça lá, não é? Ou a sua seara de joios, não é? Nasceu. Então foi isso, começou lá, o inimigo veio, plantou a semente dele, e agora ambas vivem juntas no mundo. As duas sementes vivem juntas, mas só que filho de Deus não se perde nenhum, e filho do diabo não se salva nenhum. Aí se nós lêssemos mais para frente aqui, né, por exemplo, é que o tempo é pouco, né? Eu fico olhando aqui, meu cronômetro ainda não voltou, eu já estou na metade do tempo já quase, né? Então, no 9 ele falou assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora, o joio é aquele que não confessa Jesus, que não crê em Jesus, não é? Mas às vezes ele é religioso também, mas ele não confessa de alma, de verdade, verdadeira, não é? Mas veja aqui, visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. É bom nós prestarmos atenção nisso aqui, não é? Porque aqui ele estava fazendo uma divisão entre judeus e gregos, não é? E grego e gentil. Aí ele disse aqui, porquanto não há diferença entre judeu e grego. O judeu era a nação eleita de Deus, que rejeitou seu Messias. Não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Vejamos isto, um só é o Senhor dos gregos e o Senhor
dos judeus, e às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou dessa, eu sou daquela, né? Igreja, eu sou daquela, eu não sou dessa. Se você crê em Deus, se você confessa no seu coração, se você crê no seu coração que Jesus Cristo o ressuscitou dos mortos e que Jesus é o Filho de Deus, então esse versículo cabe para você, né? Cabe para você. E é claro, se você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, você não poderia naturalmente viver uma vida de marginal, uma vida hiper pecaminosa. Não, ficaria incoerente, não é? Ficaria sem nexo uma pessoa vivendo uma vida dissoluta, pecaminosa, marginal, não é? E crer que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, né? Se isso acontecer, é inédito quase, né? Não é possível que aconteça isso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, aqui no 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é para nós aprendermos um pouco que, às vezes, existem pessoas que são sectárias. O sectarismo, ela é uma palavra derivada de seita. Sectarismo, né? Então tem pessoa que é sectária. Ele acha que é só a igreja dele que é boa, é só ali que tem salvação, e se não tiver ali, então está perdido. Isso é sectarismo, não é? Nós não podemos ser sectários, porque São Paulo acabou de dizer que um e o mesmo é a Deus dos judeus e Deus dos gregos, e ele oferece a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação a todos. Basta a pessoa confessar. Você sai aí na rua e pergunta para as pessoas, aquelas senhoras que não são assim chamadas de fanáticas, não é? Porque às vezes os crentes são chamados de fanáticos, não é? E tem que ir na igreja todo dia, e tem gente que fala, mas não precisa ir todo dia. Uai, você não come todo dia? Né? Você não dorme também toda noite? Então por que só na igreja que não precisa ir todo dia? A igreja é um alimento que alimenta a nossa alma. Você vai na igreja porque você quer alimentar a sua alma, né? Mas às vezes tem aquela senhora que é uma boa senhora, aquele senhor que é um bom senhor, é um homem bom, né? Decente, honesto, trabalhador, e crê em Deus. Quando ele fala em Deus, ele tira até o chapéu, se ele tiver de chapéu, para falar Nosso Senhor, né? Com aquele respeito. Então, e às vezes ele não aceitou o evangelho ainda, né? Às vezes ele não está na sua igreja ou na minha ainda, né? Então, é isso aqui que nós precisamos ficar muito atentos, prestar atenção nisso. Porque aí São Judas, quando ele falou sobre a salvação comum, ele falou assim, eu pensei muito para falar com vocês sobre a salvação comum, porque ele não estava falando a pessoas de salvação comum, São Judas. Ele estava falando a pessoas da noiva de Cristo. Porque a salvação da noiva não é melhor do que a salvação dos que não são da noiva. Salvação é salvação, é ser salvo de ir para o inferno. Só que a noiva, ela é a esposa do cordeiro, é uma diferença aí. Mas salvação é tudo igual. Salvação comum ou não é tudo igual. Salvação se livrou de ir para o inferno, não é? Teve vida eterna. Agora é diferente quando se trata da noiva, porque ela vai reinar com ele no milênio, né? Mas a salvação é a mesma coisa. Então, aí você vê aquela pessoa assim, tão simples, tão humilde, tão boa de coração, e às vezes ela pode nem ter aceitado o evangelho. Mas se você perguntar para ela, senhora ou senhor, o senhor crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ela falou, creio. Graças a Deus que eu creio, né? E o senhor crê que Deus ressuscitou ele dos mortos? Ou a senhora, né? Ela diz, creio. E aí?
Como é que faz agora com o versículo que nós lemos? Se com a boca confessares e com o coração creres, tens a vida eterna, né? Então, eu desejei fazer essa análise aqui com os irmãos, porque nós não vivemos em um mundo que crê em deuses fictícios, não é? Muito embora, às vezes, as pessoas foram ensinadas a adorarem imagens de escultura, né? Que a imagem de escultura, quando a igreja ensinou as pessoas a adorarem as imagens, eles quiseram dizer assim, a imagem faz acionar a imaginação da pessoa. Quem é Deus, né? Quem é a Virgem Maria, quem é São Pedro, qualquer assim. Eu não sei, né? Se a imagem seria realmente a fisionomia de São Pedro. Quem é que pode assim, afirmar para a gente, né? Que aquela imagem que está lá, que dizem que é a Virgem Maria, quem é que pode afirmar para nós que a imagem de Virgem Maria era daquele jeito? São Pedro era daquele jeito, né? Quer dizer, essas coisas assim. Então, quando você vai crescendo na fé, quando você vai ficando mais assim, adulto espiritualmente, você vai deixando essas coisas, porque elas são muito vagas, muito banais. Mas a ideia de criar a imagem é para ajudar a imaginação da pessoa. Olha ali e fala, então esse é Deus, não é? Aí a pessoa se desvia do ponto principal. Não era para ajoelhar na frente da imagem e adorar e orar ali, na frente da imagem. Aquela lá é um pedaço de pau, é uma de ferro, ou é de barro, não é? Era só para a pessoa ver e entender que tem um Deus em algum lugar, né? Então a imagem é para isso, é para acionar, ativar a imaginação. Mas a imagem não pode depois a pessoa botar toda a sua fé na imagem, porque a imagem não tem vida. Era só para você entender, é que nem quando São Paulo ia pregar em algum lugar assim, que era gente pagã, que não tinha nada de conhecimento de Deus, nem porque ele pregou para os gentios, né? E não tinha conhecimento de Jesus Cristo, nem nada. Então, ele às vezes levava um crucifixo com Jesus crucificado. Você lê isso na carta dele aos Gálatas, de Paulo aos Gálatas, né? Ele levava um crucifixo com Jesus crucificado para explicar para as pessoas, tá vendo como é que ele morreu crucificado? Foi assim, ó. Pregado assim com as mãos e os pés, né? Então, às vezes, ele levava para fazer uma representação assim, a respeito de como o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e de como essa salvação bendita veio para nós, né? Mas então, eu desejei mencionar essas duas escrituras aqui, ó, de Judas, da salvação comum, e da semeadura do joio e do trigo, para você ver que somente não serão salvos a semente do joio, que é a semente que o diabo semeou na terra. Mas a semente que Deus semeou, e outra coisa também. Uma vez eu fiz uma afirmação em uma pregação que nós pregamos há muito tempo atrás, né? Mais de 20 anos. Uma vez nós pregamos na igreja que todo filho de Adão é salvo. Isso é muito importante você pensar nisto. Todo filho de Adão é salvo. Sabe por quê? Porque Adão é filho de Deus. Se você pegar a genealogia de Adão aqui desde, acho que Mateus ali, né? Se não me engano, 3. Você procura a genealogia, né, de Jesus e vai voltando até chegar em Adão. Você vai ver que Jesus foi filho de Adão, da linhagem de Adão, não é? Isso humanamente falando. É claro que ele não veio pelo sexo, todo mundo sabe disso, né? Às vezes eu penso que estou falando a pessoas amadurecidas e pode ser que eu esteja falando a pessoas que não tenham tanto conhecimento da Bíblia, né? Mas pela linhagem que ele é filho de Davi, e Davi filho de tal, de Jessé, e tal, vai voltando, aí chega em Adão. Então, e Adão, lá no finzinho, no comecinho, e Adão, filho de quem? De Deus. Adão de Deus. Quer dizer, como é que pode um filho de Adão se perder
sendo que é da linhagem de Adão e Adão era filho de Deus. Então essa pessoa é da linhagem de Deus, não é? Então eu preguei isso uma vez na igreja, depois um irmão, não era da nossa congregação, um outro irmão, né? Estava precisando de um pouco de ajuda. Eu falei, mas escuta essa fita aqui, ela é boa, né? Uma fita cassete, fitinha de gravadorzinho naquele tempo ainda, né? Aí eu dei a fita para ele e ele escutou tudo. Ele falou assim para mim: ô irmão, gostei muito da mensagem, mas eu discordei contigo em uma coisa. Eu disse: o quê? Ele disse: eu não concordei que todos os filhos de Adão são salvos. Eu falei, mas isso é um direito seu, né? Discordar é seu direito, mas eu continuo crendo assim mesmo, que todos os filhos de Adão são salvos. Aí passou bastante tempo, um dia chegou uma mensagem, foi traduzida uma nova mensagem para nós, do inglês para o português, que foi pregada pelo profeta William Branham. Aí naquela mensagem o irmão Branham disse: todos os filhos de Adão são salvos. Então a gente fala, mas ele não era batizado, não é? Era sim batizado, não é? Claro que era. Você fala, mas como assim? Ora, batismo, o único batismo verdadeiro para a noiva de Cristo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas depois disso tem os batismos das igrejas protestantes. Uma batiza com água, batiza criança, outra batiza bebê, né, com sal na boca e um pouquinho de água na mioleira. Mas é tudo batismo, ensinando a crer em Deus, muito embora isso é muito discutível, e aí a pessoa vai querer, quando está fazendo esse batismo de bebê aí, está se colocando uma marca na criança, para que quando ela crescer, ela diga, eu sou de tal e tal igreja, né? Então isso aí é outro assunto que teria que se entrar. Mas enfim, quer dizer, é batizado, não é? Batizou lá. O outro foi na denominação, no protestantismo, batizou às vezes de criança de 7, 8 anos, 9 anos, 3 anos, e batizou também de uma forma diferente. O outro já batizou de adulto, mas batizou nos títulos, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, que não é o batismo verdadeiro, mas batizados todos são, não é? Então, a pessoa fala, mas ele não é batizado. Não é batizado na sua corrente religiosa, mas de uma outra forma foi batizado em algum lugar. Então, a questão é essa. Se crê, aí pergunta para ele que foi batizado de bebê, pergunta para ele que foi batizado nos títulos, se ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz que crê. E às vezes, se ele é sincero, ele é honesto, não é? E muitas vezes dá até vergonha na gente de tão sincero que a pessoa é. E às vezes não tem o conhecimento. Foi o que São Paulo disse dos judeus. Ele disse assim, eles têm zelo de Deus, mas eles não têm conhecimento. É um zelo sem conhecimento. Os judeus e grego, então... Mas Deus é o Deus de todos iguais. Eu gostaria muito que isso descesse no coração dos nossos irmãos, não é? Deus é o mesmo Deus e é Deus de todos. Se você chegar num lugar e a pessoa estiver adorando a Deus, louvando, cantando, com sinceridade, com seriedade, se você quiser ficar ali, você precisa ficar com seriedade também. Porque você também é cristão, não é? E você fala, mas ele não sabe isso, não sabe aquilo, mas você sabe, então, se você sabe mais, você tem mais responsabilidade do que o outro, que sabe menos. Sempre foi assim. Se você sabe mais, se você conhece mais da Bíblia, então você tem mais responsabilidade do que o outro, de ter paciência com o outro, de tolerar, de entender que ele está agindo daquele jeito assim, talvez um pouco infantil, é porque ainda Deus não lhe mostrou, não lhe deu conhecimento ainda. Mas o que importa é que ele está falando de Deus, está adorando a Deus e com sinceridade, sem vaidade no coração. E Deus recebe. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ir monitorando o horário aqui, porque o outro cronômetro meu não chegou ainda, né? Mas vai chegar, acho que na segunda chega, se Deus quiser. Então, meus amados irmãos, eu não sei se nós vamos ter tempo, vamos aqui um pouquinho, né? Para a gente não ficar sem ler a mensagem de tudo mesmo, né? A gente vai ficando um pouco eufórico, começa a esquecer do português, né?
Mas aqui no 190 diz assim, nós não esqueceram que nós estamos estudando 70 semanas de Daniel. Aqui no 190 diz assim, vejamos, não sejamos meninos, não continuemos brincando, estamos no tempo final, algo está por suceder, estamos no fim, aqui estamos. Então o profeta de Deus aqui, William Branham, disse, não sejamos meninos. Agora, menino não é filho porque é menino, não é? Os seus filhos, porque eles são meninos, eles não são filhos? Eles são filhos do mesmo jeito. Mas tem o outro que é mais adulto, que é mais compreensível, não é? Mas então, aquele outro que é mais adulto agora, também foi menino uma vez, algum tempo, não é? Então é isso aqui, São Paulo está dizendo, não, vamos parar de ser meninos, não é? Agora, estas 69 semanas enquadram perfeitamente o afastamento dos judeus, enquadra perfeitamente a era da igreja, enquadra perfeitamente, estamos no tempo final. O tempo final, a era da igreja de Laodiceia. Então deixa eu dar outra parada aqui, porque é o seguinte, aí você fala para mim assim, você me diz assim, mas pastor, o senhor vai ensinar essas coisas para aquela irmãzinha que você falou lá que não sabe nada? Não. Talvez ela seja menina, ela seja criança, ela não tenha condição de entender essas coisas. Mas e você tem? Né? E eu tenho. Então, se você tem uma responsabilidade de observar isto. Se você não é menino. Mas o outro que é menino, você não vai ensinar isso para ele, porque é a mesma coisa que ensinar álgebra para uma criança que está no primário, primeira, segunda série, ensinar álgebra e coisas difíceis, né? Então, isso aqui é para os que são sábios no Espírito Santo, os que já cresceram mais. Mas o outro que não cresceu ainda, se ele chegar a partir, né, se Jesus vier, então ele não vai porque ele era menino? Ora, que família é essa que deixa os filhos para trás? E quando nasceu não era menino? Não cresceu porque não deu tempo de crescer. Mas, então, é menino, é da família de Deus, e eu bato o martelo outra vez. Todos os filhos de Adão são salvos. Porque senão Deus perdeu algum pelo caminho aí, pela linhagem de Adão. Os que não são salvos são os da linhagem de Caim. Porque você tem que saber isso também. Eu não sei se você é adulto o suficiente para saber, ou é menino também, né? Mas Caim não era filho de Adão, não. Caim não era da linhagem de Adão, por isso ele não era da linhagem de Deus, né? Então esses sim, dessa linhagem aí, não são salvos, mas os outros que são da linhagem de Adão, pode ser velho, pode ser moço, pode ser menino, eu estou falando no sentido espiritual, né? Pode ser menino, pode ser o que for, se são filhos, quando o pai de família for mudar, antigamente mudava, colocava a mudança no caminhão, ainda muda, né, até hoje, mas não é mais com o caminhão assim descoberto nas autopistas, nos asfaltos, não pode mais andar assim, né? Mas colocava, eu tinha agora um pouquinho de humor, deixa eu ver como é que tá aqui, eu tenho que parar daqui 2 minutos, né? Eu tinha um tio que já é saudoso, já tá lá na 6ª dimensão, descansando, esperando nós lá, e ele, quando ele ia mudar assim, ele arrumava o caminhão e falava, agora eu vou botar o mataburro em cima do caminhão e vou embora, né? O mataburro eram as tábuas dele, as coisas, os bancos, as coisas que ele tinha, né? Os tarecos, como diz, né? Ele falava, vamos pegar o nosso mataburro, vamos pôr no caminhão, aí vai embora, né? Outros, eu não posso ficar usando esse programa de Deus aqui para falar muitas brincadeiras, que é perigoso desvirtuar o programa, né? Mas esse é sério aí, né? Então, hoje em dia é diferente, hoje põe no caminhão baú e tal, né? Mas é o seguinte, então o homem quando ia mudar, carregava sua mudança, suas pauleiras, tudo, seus bancos, suas tábuas, tinha tanta coisa, tinha cachorro, tinha papagaio, tinha que levar tudo, né? Ia deixar algum menino para trás? Porque era menino? Não, tem que levar tudo. Se é da família, tem que levar tudo. E assim é com Deus. Se nós somos meninos, se eu fosse menino, digamos que eu seja menino,
É claro que não vai se poder colocar uma responsabilidade em mim que teria que ser de um adulto. E nem com você, nem com ninguém. Mas não deixa de ser filho, uai. Uai, porque os irmãos mineiros falam uai, né? Não deixa de ser filho, é filho. É menino, mas é filho. E o pai não vai deixar ele para trás, né? Porque não ficou adulto, não ficou homem. Espera que o tempo chega, né? Então que Deus ajude nós. Eu estou lendo, eu vou só fechar esse parágrafo aqui, né? Porque só deu para ler um mesmo. O final disso, os mensageiros, estrelas, têm pregado sua mensagem, têm saído, estamos somente redondando. Os judeus têm estado regressando por 40 anos, eles estão em sua terra, que é a próxima coisa a suceder? A vinda da pedra. Ali estamos hoje. Quando ocorrerá? Eu não sei. Porém, irmão, isto, por mim, eu quero estar preparado, eu quero ter prontas as vestiduras. Isto aqui é para a noiva. Por isso que às vezes os meninos não entendem, né? Os mais indoutos não entendem, mas por eles não entenderem, não significa que eles não são filhos de Deus e que irão para o inferno. Não, não é assim. Que Deus nos ajude, né? Nós só chegamos até o 192 mesmo, né? Deus nos ajude, nos dê sua graça. Agora já deu aqui a hora de nós pararmos, que Ele continue nos ajudando e nós vamos orar agora. Pedir a bênção de Deus e também agradecer por mais esta oportunidade, não é? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, em nome de teu santo Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos encerrando esse culto, a gente fica assim empolgado, a hora passa e nós às vezes nem nos apercebemos que a hora passou. É tão bom estar falando da palavra, meditando nas coisas sagradas. Eu tenho certeza que muitos corações se alegram quando estamos juntos meditando na tua palavra, Senhor. E agora nós estamos encerrando este culto, estamos formando essa corrente de fé para orarmos uns pelos outros, e eu estou pedindo especialmente, Senhor, em favor das famílias que estão enlutadas. Ó Pai, esses irmãos que partiram agora, neste final de semana, pelo menos foram 3 que eu mencionei. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, as famílias daqueles que ficaram, as crianças. Abençoa, Senhor, as esposas que ficaram, esposos também. E quantos são os que nós não sabemos? Dezenas e centenas, e por que não dizer milhares de famílias sofrendo a dor da perda por causa do maldito demônio que veio do inferno, que puseram o nome de coronavírus ou Covid-19. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Nós estamos pedindo, Senhor Deus, a tua misericórdia, a tua graça em favor de cada um de nós. Que o Senhor tenha compaixão. Guarde, meu Pai, dá força, dá coragem para continuar na jornada, meu Deus. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. E nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai. Oh, Deus. Irmãos, este culto, esta programação, às vezes a gente deixa de falar, mas de vez em quando é bom falar, não é? Essa programação, ela é uma gentileza do Tabernáculo, que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste e também na cidade de Campinas. Então, embaixo aí na descrição do vídeo estão os endereços, tanto de Santa Bárbara como de Campinas, do nosso tabernáculo. Em Campinas tem outros tabernáculos, não é? Mas eu estou dizendo do nosso. Então, tem os dias do culto, os horários do culto, e nós estamos tendo reuniões presenciais em nossos cultos, ainda em nossas igrejas, não é? Então, se você desejar estar conosco, vá lá congregar, vá lá se alegrar conosco. Nós não temos barreiras denominacionais, nós temos os braços abertos para receber quem quer que seja. Qualquer filho de Deus que quiser estar ali será sempre bem-vindo, será sempre honrado como um filho de Deus. Então,
Que vocês todos fiquem na graça e na bênção do Senhor. E não esqueça de clicar no joia, né, no símbolo de joia assim, e também se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber quando nós enviarmos os vídeos, né? Que Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.